com os autores da CPAD, eu recebo o pastor Ciro Zibordi. Pastor Ciro é teólogo, escritor e pastor na Assembleia de Deus em Ilha da Conceição, em Niterói, Rio de Janeiro. Pastor Ciro tem vários títulos escritos e publicados através da editora CPAD. Dentre tantos títulos, Pastor Ciro é autor da série Pregadores da Bíblia e também é editor assistente do livro Teologia Sistemática Pentecostal. Pastor Ciro, a paz do Senhor, gostaria que o senhor explicasse para nós por que a designação pentecostal à teologia. Muito grato pela oportunidade. Essa designação, Teologia Sistemática Pentecostal, é porque toda teologia sistemática ela tem que ter pressupostos, né? Então, no nosso caso, pentecostal, porque nós temos os nossos pressupostos hermenêuticos, do ponto de vista também teológicos, ligados à nossa fé pentecostal. Então era necessário, havia uma necessidade de se produzir uma obra escrita por autores nacionais, porque nós já tínhamos a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Horton, que é uma obra excelente, mas produzida numa realidade norte-americana e tal, e nós então queríamos ter uma obra também de autoria nacional. Então, respeitando esses pressupostos de que nós cremos, né, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, cura e breve voltará, ou seja, nós cremos na continuação dos dons espirituais, nós não cremos que eles cessaram no primeiro século, como algumas outras tradições. Então, baseando-nos nesses pressupostos, foi que nós desejamos produzir a Teologia Sistemática Pentecostal, que tem essa designação, esse adjetivo, justamente por nós, porque, claro, a teologia, antes de tudo, ela tem que ser bíblica, mas quando falamos de uma teologia sistemática, sempre ela tem que ter pressupostos, embora ela respeite o que está na Bíblia, mas ela tem que ter pressupostos. O problema não é ter pressupostos, é que os pressupostos não podem, claro, contrariar as evidências, né? Então, por exemplo, eu nunca posso escrever um livro baseando-me no pressuposto de que Deus não existe, por exemplo, ou de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí, esse pressuposto contrariaria a evidência. Agora, se o pressuposto não contraria a evidência, é um pressuposto correto, ele só vai servir realmente de um ponto inicial, de uma base importante para eu desenvolver aquele trabalho. Porque sistematizar a rigor não é criar doutrinas, é apenas colocar o que está na Bíblia de uma maneira didática, de uma maneira clara. Então, acho que eu já estou explicando demais, né? Teologia Sistemática Pentecostal, porque temos pressupostos pentecostais, em resumo. Entendemos, pastor. E como o senhor mesmo observou, ela tem vários autores, né? A obra tem vários autores. Como foi organizado todo esse material? Bom, nós criamos, claro, um projeto e reunimos-nos com os autores. Claro, o editor-geral desta obra é o pastor e mestre Antônio Gilberto, de saudosa memória. Então ele deu todas as diretrizes. Eu, por graça de Deus, atuei como editor assistente, fazendo toda essa parte aí da organização, claro, sob a orientação do pastor Antônio Gilberto. Claro que todo autor tem a sua maneira peculiar de escrever, mas depois nós tivemos um trabalho editorial de organizar tudo isso, de dar de fazer com que se harmonizasse, claro, respeitando o estilo de cada autor, mas como se trata também de uma obra teológica, não há muito espaço assim para poesia e tal, e é mais um texto mais denso mesmo, aquela coisa teológica. Então não houve muita dificuldade nesse sentido. Cada autor foi escolhido para escrever sobre uma doutrina. A teologia sistemática ela compreende 10 teologias, né? Então, por exemplo, nós temos a teologia propriamente dita, ou teontologia, que é o estudo de Deus. Temos a cristologia, que é o estudo sobre Cristo, a pneumatologia, na qual está presente também a própria paraclitologia, que é o estudo das ministrações do Espírito Santo, escatologia, angelologia, assim por diante, para ele se sentir à vontade de escrever sobre um assunto que ele
tivesse pleno domínio, gostasse. O pastor Antônio Gilberto, claro, além de editor, ele escreveu 2 unidades, que foi a unidade sobre soteriologia, doutrina da salvação, e também sobre pneumatologia. Eu, por graça de Deus, escrevi sobre escatologia, que é uma área que eu sempre gostei muito. Na verdade, eu não pedi, foi algo que Deus preparou, porque o diretor, quando ali estávamos falando sobre isso, ele mesmo disse: olha, você escreve sobre escatologia, e foi muito bom para mim. Então, já que o senhor já comentou para nós que o senhor escreveu sobre escatologia, eu queria que o senhor também posicionasse para nós qual foi a abordagem que o senhor então colocou nessa obra. É uma abordagem muito objetiva, simples. Nós não tivemos como objetivo fazer uma obra, embora a teologia sempre seja densa, né? No sentido de ter muito conteúdo filosófico também, mas nós procuramos fazer uma obra que atendesse ao público como um todo. Não somente pessoas que já conhecessem teologia, mas irmãos simples que estão iniciando e usando uma metodologia pela qual a gente passa do fácil para o difícil. Então, nesse meu capítulo também eu fiz a mesma coisa, nessa minha unidade. E eu procurei explicar o que é escatologia, o estudo sobre as últimas coisas, e colocar tudo dentro de uma ordem sequencial, porque uma das maneiras pelas quais a pessoa melhor entende a escatologia é ter em mente a ordem dos eventos de acordo com o que a Bíblia estabelece, né? Então, primeiro o arrebatamento da igreja, depois o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu e concomitantemente o período tribulacional na terra. Depois Jesus vem ao final em poder e grande glória para pôr fim ao período tribulacional, estabelecer o milênio e depois veio o juízo final ao fim do milênio. Então, tudo isso nós fomos procurando, claro, com muita referência bíblica, explicando de maneira bem pormenorizada essas questões. Aliás, modéstia à parte, o capítulo de escatologia é o que ficou maior, né? Ele tem aí praticamente quase o dobro, às vezes, dos outros capítulos, mas não porque eu escrevia, porque o assunto realmente é um assunto que precisa de uma maior pormenorização. Entendemos, pastor. Como o senhor mesmo disse, é uma obra de fácil compreensão, digamos assim. Eu queria que o senhor agora destacasse alguns pontos, porque ela é tão especial e ela é importante para qualquer estudante da Bíblia, não precisa ser um teólogo, é isso mesmo? Isso mesmo, a teologia sistemática pentecostal, ela é importante por esse motivo dela ter uma linguagem não muito rebuscada, uma linguagem pela qual, se o aluno for atento, ele vai aprendendo de maneira gradativa, né? Ele vai passando realmente do fácil para o difícil. E essa obra ela é muito importante porque ela tem um grau de ineditismo, ela tem um alto grau de ineditismo, porque até então não havia sido produzida no Brasil. Depois houve outras obras nesse sentido, mas ela é uma obra pioneira no sentido de que a primeira teologia sistemática, não somente pentecostal, produzido por brasileiros, né? Então, é algo assim que é de fácil compreensão também, por não ter, às vezes, porque o autor estrangeiro, ele às vezes traz um vício, digamos assim, algo que não é da nossa cultura, algo que traz uma dificuldade na compreensão, cria alguma barreira. E os autores nacionais, por serem também, além de teólogos, todos eles pastores, ensinadores, pregadores, homens que estão acostumados com o nosso público, e homens pentecostais também, cheios do Espírito Santo, tudo isso contribuiu para que eles pudessem colocar no texto ali uma linguagem que fosse realmente muito acessível. E eu sou suspeito a falar, mas a unção de Deus, né? Eu creio que todos ali foram realmente ungidos por Deus no momento de escrever essa obra, e por graça de Deus ela é um best-seller, né? Graças a Deus. Pastor Ciro, eu quero agradecer ao Senhor por ter separado um tempo na sua agenda e ter nos atendido aqui no encontro aqui com os autores da CPAD. E se o senhor tiver mais uma consideração final, fique à vontade. A minha palavra é só de gratidão. Eu estou muito feliz ao participar desse evento.
sobretudo porque, como já disse aqui anteriormente, neste ano está completando 20 anos que eu sou autor da CPAD, de livros, né? O meu primeiro livro, ele foi publicado exatamente em maio de 2023, maio começa amanhã, maio de 2023, justamente num evento, numa conferência de escola dominical em Belo Horizonte, 2023 agora, né? Então está fazendo 20 anos, então a minha alegria em estar aqui, muito grande, me sinto privilegiado e quero agradecer a irmã por essa oportunidade e que o Senhor Jesus possa acumular a irmã de bênçãos também, abençoar o seu trabalho e sua família em todos os sentidos. Amém, pastor Ciro, agradecemos. Direto da 46ª AGO, aqui em Novo Hamburgo, eu, Luciene Savioli, para a TV CPAD.